boa tarde a todos. Sejam bem-vindos no último trecho do nosso evento, do EADCA 2020. Nós temos ainda duas sessões técnicas. Nós temos o Virtual Hubs no final do dia, né? E agora é o momento da nossa última palestra convidada, uma palestra que tenho certeza que vocês vão gostar, como todas as outras, e que eu, pessoalmente, fiquei muito grato pela satisfação da professora Lídia Gaudino de participar, né? Que é a professora atualmente na UCL, na Inglaterra, e que foi colega durante o meu doutorado na elétrica. Então, ela é mais uma alumna que nós temos hoje conosco. Felizmente, vou falar, não infelizmente, mas felizmente, ela não vai apresentar ao vivo. Nós vamos apresentar o vídeo dela. Ela foi mãe recentemente, menos de um mês, e aí ela falou: eu acho melhor mandar o meu vídeo e garantir a minha fala. Nós que entendemos perfeitamente, agradecemos, e tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que eu já tive o privilégio de conferir. Então, sem mais, gostaria passar para a apresentação da Lídia. Não teríamos a parte de questões e perguntas, mas a gente volta após da execução da palestra dela, e a gente conversa e faz a engrenagem para o resto da programação. Podemos dar uma olhada nos Virtual Hubs, e, por que não, conversar um pouco das ideias e das perspectivas que ela traz sobre a carreira acadêmica, como que a carreira acadêmica no exterior. Então, eu gostaria, mesmo sem a presença dela, que desde já volto a agradecer pelo conteúdo, que a gente mantenha aqui essa sessão de conversas, e peço para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, coloque as suas dúvidas, perguntas, comentários. Tá? Estaremos aqui trazendo para o nosso debate, e tenho certeza que a Lídia vai assistir logo mais esse nosso vídeo. Então, por favor, vamos passar para a reprodução da palestra. Olá a todos, meu nome é Lídia. Primeiramente, gostaria de agradecer o professor Christian por esse convite de dar essa palestra para vocês. Eu fiquei muito lisonjeada e eu espero que vocês gostem. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, e também um pouco do trabalho que nós estamos fazendo na University College London. Vou dividir com vocês o meu slide. Então, eu estudei na Unicamp, eu fiz o meu mestrado e doutorado na Unicamp entre 2007 e 2013. O meu supervisor foi o professor Edson Moschin, e o co-supervisor foi o professor, que infelizmente já faleceu, e o meu co-supervisor foi o professor Henrique Bonani, que hoje é professor da Universidade Federal do ABC. Eu comecei meu doutorado trabalhando na camada de transporte de redes de comunicações óticas, desenvolvendo algoritmos para roteamento de conversão de comprimento de onda, mas na realidade eu não gostava muito dessa área de pesquisa, não. Era muito programação e menos conhecimento matemático e físico de um sistema de comunicações óticas.
Mas o professor Mosquinha era excelente, ele me deu toda a flexibilidade de escolher e mudar a linha de pesquisa que eu estava trabalhando na época no meu doutorado. E então eu entrei em contato com o pessoal da física, com o professor Hugo Fragnito, eles tinham um laboratório muito bom de comunicações óticas, eles têm lá na física, e eu acabei mudando a direção da minha tese de doutorado para trabalhar com dispositivos não lineares, dispositivos óticos não lineares e especificamente conversores de comprimento de onda. Então, foi um período muito bom. Eu acabei adquirindo diferentes conhecimentos e habilidades durante o meu doutorado. Em 2013, eu comecei a aplicar para posições de pós-doc. Na realidade, eu fiz uma lista de todos os lugares e supervisores do mundo que eu gostaria de trabalhar. A University College London, com a professora Paulina Paver, era a minha primeira opção. E eu apliquei para a bolsa do governo, na época a gente tinha Ciências Sem Fronteiras. Mas, infelizmente, a minha bolsa de Ciências Sem Fronteiras foi recusada. O revisor do CNPq argumentou porque o meu projeto foi em sistemas de transmissão ótica, que eu sou especialista hoje, e o revisor do CNPq argumentou que eu não tinha nenhum conhecimento de sistemas óticos, então eu não seria capaz de desenvolver o projeto de pesquisa proposto. Mas eu acabei recorrendo e no final eu tive uma bolsa aceita. E o que ajudou muito para ser aceita na UCL também, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, foi o professor Aldário da FEC na Unicamp. Na época que eu apliquei, ele estava fazendo um sabático na UCL. Ele fez o doutorado dele lá, no grupo de fotônica, e estava fazendo o sabático. E ele deu uma ótima recomendação para a Paulina, o que reforçou muito a minha chance de ser aceita na universidade. Então, fui para lá, fiz o meu pós-doc lá, em sistemas de transmissão óticos, e em 2015 eu retornei para o país, tive que retornar para o Brasil. O programa do Ciências Sem Fronteira requisitava que você retornasse, e também infelizmente, o meu irmão faleceu de um acidente trágico. Então, eu já tinha tido uma proposta para continuar o meu trabalho na UCL como pesquisadora, ser contratada lá, mas eu tive que retornar para o Brasil. Mas em 2016, eu voltei para o CL e fui contratada por um programa de pesquisa específico para continuar trabalhando em sistemas óticos de transmissão. Em 2017, eu comecei a aplicar para fellowships. Eu apliquei para algumas, a maioria foi recusada, mas em 2018 eu acabei conseguindo a Royal Academy of Engineering Research Fellowship, um valor de $500 mil de libras durante 5 anos. Então, essa é uma das melhores fellowships que tem no Reino Unido, a taxa de sucesso é bem baixa, e são pouquíssimos que eles oferecem para todos os campos de engenharia. Mas é uma fellowship que eles investem em você para você virar um futuro líder na sua linha de pesquisa. Então, ter uma fellowship significa que você se torna independente. Você você é o principal investigador, está desenvolvendo a sua própria linha de pesquisa. E eu também surgiu uma vaga de professor assistente, lecture, que a gente fala aqui na UCL, em 2018. E eu apliquei para essa posição e acabei conseguindo. Então, eu também fui nomeada a docente com uma posição permanente na universidade em 2018. E o que significa isso? Significa que significa ser uma Research Fellow, ser uma pesquisadora Fellow da Royal Academy e ser uma docente? E significa que eu consigo dedicar 80% do meu tempo para pesquisa. Então, minha carga didática e a carga administrativa que eu tenho na universidade é bem menor do que um acadêmico, um docente que não tem uma fellowship, por exemplo.
Então, isso é bem mais fácil de eu progredir na minha carreira profissional e de pesquisa do que se eu não tivesse já iniciado a minha carreira acadêmica com um fundo de pesquisa e com essa fellowship. Então, minha vida é bem mais fácil nesse sentido. Então, e o que foi muito interessante, que eu gostaria de dividir com vocês, é que o dia que eu recebi o e-mail com me notificando que a minha fellowship tinha sido aceita, eu estava na Suíça, e o professor Darli da FEC estava do meu lado quando eu li o e-mail. A gente estava numa conferência lá na Suíça. Então, foi muito interessante. Mas, enfim, o que é esperado da gente como acadêmico? Tem que trazer dinheiro para a universidade, tem que trazer vários fundos de pesquisas, colaborar com indústrias, e é assim que você faz a carreira e consegue desenvolver pesquisa. Então, desde que de 2018, eu consegui meu primeiro financiamento da academia, mas também eu tive promessas de indústria, porque eles nunca te dão a agência de fomento, eles não. É quase impossível conseguir financiamento da agência de fomento se você não tiver parceiros da indústria comprometidos a também injetar contribuir para a sua pesquisa. Então, tinha em torno de 300 mil de parceiros da indústria que eles comprometeram dar equipamentos, desenvolver equipamentos específicos para pesquisa, pagar para o bolsa de estudante de doutorado, e aí vai. Eu também consegui, em 2019, o que chama IPSRC Early Career Equipment Award, que foi um financiamento de 125 mil para comprar equipamento para o laboratório. IPSRC é uma agência de fomento aqui no Reino Unido, tipo a do CNPq e da CAPES no Brasil. Também, a Royal Society é a mesma, eu também consegui uma grant pequena da Royal Society de 20 mil pounds para gastar como eu quiser. E recentemente eu submeti uma outra grant como para o IPSRC, que chama New Investigator Award, então é o valor de 300 mil. Esse valor eu consigo pagar um pós-doc por 2 anos e as despesas que eu vou ter com pós-doc, com conferências e qualquer outra despesa que ele possa precisar. Então, todas essas grants eu consegui como investigadora principal. Como co-investigadora, eu faço parte desse programa Transnet, que é um programa gigantesco entre a UCL, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Aston. São um total de 6 milhões paga pelo IPSRC, mais 5 milhões de promessa pelos parceiros industriais. Nós também conseguimos recentemente uma outra grant do Capital Equipment Award de 1,2 milhões também para comprar equipamento para o laboratório. E essas são as agências de fomento que possibilitaram esses financiamentos. Especificamente para o projeto de pesquisa que eu estou liderando, que é alta taxa de transmissão de dados, essas são as indústrias que colaboraram, estão colaborando com o meu projeto, que efetivamente colaboraram já, financiaram bolsas de estudante de doutorado. A Xtera desenvolveu os amplificadores óticos específicos para pesquisa, que a DDI doou vários equipamentos e deu financiamento monetário em dinheiro para desenvolver pesquisa, e o Bell Labs também está desenvolvendo um equipamento específico que não se pode encontrar no mercado hoje em dia. Bom, essa é a parte da minha evolução na minha carreira profissional, e eu gostaria também de ressaltar a parte que eu faço no IEEE Photonics Society. Eu sou a vice-presidente para as mulheres em fotônicas. Então, o meu objetivo aqui hoje é inspirar todas as mulheres que estão vendo esse vídeo e para falar para elas que tentem tudo, não deixem nada atrapalhar o desenvolvimento delas. Mas a nossa missão no IEEE Photonics Society é que
a diversidade global da comunidade em que a nossa sociedade atende seja representada em todos os aspectos das organizações e que os líderes da nossa sociedade atendam às necessidades e as preocupações de diversidade de maneira adequada. Então, nós trabalhamos para construir, continuamente, para construir uma cultura em que todos os engenheiros prosperem, independente da idade, da etnia e do sexo. Então, nós temos vários programas com o IEEE Photonic Society, especialmente para pesquisadores em início de carreira, estudantes de doutorado, até estudantes de graduação. Tem vários programas de desenvolvimento profissional, temos programas de mentor profissional, programas de treinamento para laboratório. Especificamente para mulheres, nós temos os Traveler Grants. Então, todas as nossas conferências, cada conferência, nós doamos em torno de 50 grants para estudante de graduação, de pós-graduação, início de carreira. Então, pagam todas as despesas de acomodação, transporte e o custo e os FIIs da conferência. Em todas as nossas conferências, nós também temos programas para mulheres em fotônicas, que a tentativa é prover um espaço inclusivo e aumentar a sua networking com diferentes profissionais na área. Então, nós estamos trabalhando com isso. Eu recentemente, além disso, nós temos desenvolvendo várias guidelines para diversidade e inclusão com as nossas conferências. Então, hoje em dia, os chairs das conferências, eles são instruídos a aumentar a diversidade e inclusão quando estão se considerando os invited talks, quando está considerando os membros do comitê técnico. Então, tem vários guidelines e nós estamos tentando aumentar a representatividade das mulheres nessa área de liderança e highlights, né? Como tem todos. Eu até recentemente, eu já fazem quase 3 anos que eu estou que eu sou vice-presidente da Mulheres em Engenharia, mas eu recentemente fui eleita como conselha diretora do IEEE Photonic Society. Eu vou continuar com as minhas políticas com a nossa sociedade nesse sentido nos próximos 3 anos. Eu começo efetivamente minha posição de diretora no início do ano que vem. Mas sociedades como a IEEE Photonic Society, ela tem o potencial de ser um poderoso impulsionador de mudança no meio de sua capacidade de ajudar, educar, treinar e as expectativas culturais com a nossa comunidade. Só para lembrar por que é importante todas essas ações, hoje em dia, o problema é que nós vivemos numa cultura meritocrata. O problema de meritocracia é que nós assumimos que nós vivemos numa sociedade justa, mas os dados históricos de dezenas e centenas de anos mostram que nossa sociedade tem sido injusta e desigual. Então, nós vivemos uma sociedade desigual e nós temos que trabalhar para que todos tenham acesso às mesmas coisas e da mesma maneira. E quem está numa posição de liderança tem que desenvolver ferramentas e estratégias para consertar a desigualdade e finalmente termos uma sociedade justa. E é muito importante ressaltar que se os líderes não estiverem envolvidos, a mudança nunca acontecerá. Então, só um lembrete. Essa é uma foto de 2011, quando a gente estava na Unicamp. Eu estava na Unicamp, nós criamos o grupo do IEEE Women in Photonics da Unicamp. A Vanessa era a nossa presidente. A Vanessa era uma visionária. Ela tinha feito estágio fora do Brasil, então ela voltou com várias ideias, várias experiências, então nós aprendemos muito com ela. Nosso grupo era muito maior do que esse aqui são a parte só de algumas meninas que fizeram parte. Mas foi ótimo, foi uma maneira, foi uma oportunidade que a gente teve de conhecer as outras meninas. Nós somos
totalmente a minoria na engenharia elétrica, então a oportunidade de você conhecer todas as mulheres que fazem parte do departamento da faculdade e dividir, trocar ideias. O professor Max era o diretor da FEC nessa época, ele apoiava e incentivava o nosso grupo, mas não foi fácil, não era fácil. Então, se vocês, não sei se ainda o grupo existe, mas ainda tem muito as pessoas criticam muito e você não é muito bem recebido por uma grande maioria. Então, isso faz parte do momento que a gente está passando, da cultura e de transição, mas vale a pena. Aqui é uma foto da defesa do meu doutorado. Então, aqui é o professor Moschini, meu orientador, professor Luiz Bonani, que foi meu orientador, e a banca examinadora. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Moschini, porque foi muito importante esse dia. No mesmo dia da defesa do meu doutorado, o pai dele faleceu e era o enterro do pai dele. Ele fez a questão de ir para Campinas, assistir minha defesa de doutorado e depois voltar para o enterro do pai dele. E eu fiquei muito grata, sou muito grata e agradecida por ele, por ter feito isso. Então, foi muito bom. Bom, acho que chega de falar de mim um pouco e vou falar um pouquinho agora da parte técnica, da parte de comunicações óticas. Então, a figura que vocês estão vendo são os cabos submarinos de fibra ótica, conectando o mundo através de conexões transatlânticas e transpacíficas. E por que é tão importante toda essa conexão em infraestrutura de fibra ótica? Bom, 95% de todo o tráfego mundial de dados passa por uma fibra ótica. Então, toda vez que você fala no seu telefone, que você manda um e-mail, esses dados, essas mensagens vão passar em algum ponto por uma fibra ótica. Aqui é só um outro exemplo de como aparece a conexão de fibras óticas na rede europeia, a conexão que a gente chama de backbone em torno de todo o país, nesse caso de UK, e os gabinetes onde a fibra chega próximo à sua casa. E o que está acontecendo? Nós temos um crescimento de instalação de fibra ótica em torno de aumento de 15% a cada ano. E em 2018, nós tínhamos 4,5 bilhões de quilômetros de fibras óticas instaladas na Terra. Então fibra ótica está em todo lugar. E o que está acontecendo com o tráfego de dados da internet? Então, por essa figura que está mostrando os dados do YouTube, do Netflix, está tendo um crescimento exponencial no tráfego de dados nos últimos 10, 15 anos. Aqui, um outro exemplo também mostrando esse tráfego exponencial em torno de 60% a 70% do provedor de internet aqui no Reino Unido. E o que está fazendo crescer esse aumento do tráfego de dados? Um dos motivos é a quantidade de dispositivos conectados. Então, por exemplo, em 2003, nós tínhamos 500 milhões de dispositivos e 6,3 bilhões de pessoas. Nesse ano, era esperado 50 bilhões de dispositivos conectados com 7,6 bilhões de pessoas. Então, o número de dispositivos por pessoas, comparado com o número de pessoas, é muito maior. Então, a pergunta que a gente faz, a pergunta de pesquisa que pode ser feita é como a gente pode aumentar a quantidade de informação que pode ser transmitida através de uma fibra ótica. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas eu só quero passar para vocês que como a informação é transmitida através da luz, quais as propriedades da luz que a gente usa para codificar a informação. Então, o campo eletromagnético, ele não carrega informação nenhuma, mas ele pode ser modulado e a informação pode ser transmitida através da amplitude, onde você tem luz, se não tem luz, você transmite zero e tem luz, transmite o bit 1, não tem luz, transmite o bit 0.
Nós também podemos codificar a informação utilizando outra propriedade da luz, que é a fase. Então, mudando a fase, consegue codificar a informação para mudando a fase. E podemos combinar as duas, a amplitude e a fase, para codificar a informação. E também existem duas polarizações ortogonais. Então, a gente pode dobrar a capacidade, a taxa de informação, através da transmissão de informação nas duas polarizações ortogonais. E a outra propriedade da luz também que pode ser utilizada para transmitir informação é as frequências e o comprimento de onda. Então, cada frequência e cada comprimento de onda pode ser codificado e transmitir uma informação diferente, que é o que a gente chama multiplexação por divisão de comprimento de onda, e utilizar a largura de banda da fibra ótica para isso. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como que a gente quantifica essa informação que a gente está transmitindo. Então, esse aqui é uma figura mostrando um sistema de código de modulação. Então, você gera os bits digitais. Esses bits são codificados no transmissor e convertidos em símbolos. Esses símbolos são transmitidos através da fibra ótica, são distorcidos porque tem o ruído. Os símbolos são recebidos, decodificados, convertidos em bits novamente no receptor. Então, no sistema de código de modulação, a máxima taxa de transmissão de dados, ou o que a gente chama de Milton Information, é dada pela correlação entre a saída dos símbolos e a entrada dos símbolos. E a máxima taxa de transmissão depende do número de símbolos M. Número de símbolos M, e 2 é porque, como eu comentei, nós podemos duplicar a quantidade de informação por transmitir informação em duas polarizações ortogonais. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um diagrama de constelação que descreve a amplitude e a fase do sinal em um diagrama só. Então, esse sinal de modulação, quadratura e amplitude modulation, modulação de amplitude quadratura 4QAM, consegue transmite 2 bits por símbolo. Esses 2 bits por símbolo eles conseguem ser codificados através de mudando a fase por 90 graus. E, na realidade, 90 graus e 2 bits podem ser codificados por símbolo. E, na realidade, eles são 4 quando se tem duas polarizações. Então, isso pode ser aumentado, o número de bits por símbolo pode ser aumentado. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, do 16QAM, onde tem 4 bits por símbolo por polarização. E nós podemos continuar aumentando o número de bits por símbolo. O problema é que, quando a ordem de modulação aumenta, isso requer uma alta relação sinal-ruído. Relação sinal-ruído é a métrica que a gente usa para medir a qualidade do sinal. E essa figura mostra exatamente isso, a relação entre o número de bits por símbolo em função da relação sinal-ruído para diferentes formatos de modulação. Então, quanto maior é o formato de modulação, maior é a necessária relação sinal de ruído para ter uma maior taxa de informação. E essa aqui é a equação, a mesma equação, mas agora em função da relação sinal-ruído, 2 vezes pelas duas polarizações e a largura de banda, quantos comprimentos de onda, qual que é a largura de banda de um comprimento de onda utilizado. Então, a pergunta que a gente se faz perante essa situação é o que limita a relação sinal-ruído em um sistema de comunicações óticas? Esse aqui é um esquemático básico de como que é a estrutura de um sistema de comunicações óticas, de um ponto até outro ponto. Tem seus transmissor, os diferentes comprimentos de onda, cada um transmitindo uma informação diferente. Eles são multiplexados e transmitidos através da fibra. A fibra, ela causa perda de potência do sinal, então a cada 50, 100 quilômetros é necessário ter um amplificador óptico para aumentar a potência do sinal até chegar no destino.
no destino, esses comprimentos de onda são demultiplexados e recebidos, a informação é decodificada. Então, quando a gente olha para esse sistema, o transmissor ele gera ruído, o amplificador óptico ele também gera um ruído, e a fibra também gera um ruído não linear. Então, todos os componentes do sistema de transmissão eles estão gerando ruído que diminui a relação sinal-ruído e, portanto, diminui a quantidade de informação que pode ser transmitida pela fibra e por comprimento de onda. Então, dos últimos anos, teve muitas pesquisas desenvolvidas tentando mitigar esses ruídos e, portanto, aumentar a relação sinal-ruído, como formatos de modulação, processamento de sinal digitais linear e não linear, Fault Error Correction, códigos corretores de erros. Eu não vou entrar em detalhes em toda a tecnologia, mas acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é que hoje nós estamos muito próximos de transmitir informação bem próxima do que é possível de um ponto teórico. Eu esqueci de comentar anteriormente, essa linha pontilhada é o que a gente chama de Shannon Limit. Então, o que é dado por essa equação, na realidade, log 2 oficial sem a largura de banda, porque é Milton Information. Mas esse aqui é o limite teórico que pode se conseguir transmitir a informação. Então, tem muita pesquisa sendo feita para isso. E o problema é que hoje os ganhos que nós estamos conseguindo para chegar muito próximo desse limite teorético está adicionando muita complexidade em termos de processamento de sinais digitais e o retorno está sendo mínimo em termos de capacidade. Então, a gente está bem próximo do que pode ser feito. E há outro grau de liberdade que a gente tem para tentar aumentar a capacidade em bits por símbolo, bits por segundo, é a largura de banda, como eu comentei na fibra ótica. Então, esse gráfico mostra a largura de banda da fibra ótica pela atenuação. Então, como eu comentei, você tem perda, o meio, a sílica, ela causa uma perda no sinal, e essa é a janela que se tem com uma atenuação relativamente baixa. E os sistemas convencionais, os sistemas de hoje em dia, inclusive a maioria das pesquisas que foram desenvolvidas, trabalhou transmite a informação, né, nos comprimentos de onda específicos que a gente chama banda C e banda L, que tem em torno de 10 terahertz de largura de banda. Então, todo o sistema de telecomunicações foi desenvolvido nessas frequências específicas, porque o amplificador óptico convencional, que é o amplificador baseado em fibra de herb dopada, o EDFA, ele dá um ganho de potência do sinal, um ganho nesses comprimentos de onda específicos, nessas frequências específicas, por isso que todo o sistema foi desenvolvido aqui. E o que eu estou explorando na minha pesquisa, que foi o que ajudou a obter o recorde mundial da capacidade da internet de 178 terabits por segundo, foi aumentar essa largura de banda de transmissão de dados, expandindo para o que a gente chama de janela da banda S. Então, eu consegui expandir de 10 terahertz dos sistemas convencionais para 16,8 terahertz. E como vocês viram na equação anterior, aumentar a largura de banda pode, em princípio, teoreticamente, aumentar linearmente a capacidade do sistema. E os ganhos iniciais estão muito baixos. Então, eu vou falar um pouquinho de como a gente fez e conseguiu expandir essa largura de banda de transmissão. Antes de entrar nos detalhes técnicos daquele resultado específico, eu vou passar com vocês, falar um pouquinho da evolução dos sistemas de comunicações. Então, essa figura, ela está mostrando a taxa de dados em gigabits por segundo, focando primeiramente aqui na linha rosa e na linha vermelha,
que são resultados de capacidade por comprimento de onda, por transponder. A linha rosa sendo os resultados de pesquisa e a linha vermelha os resultados o que foi desenvolvido em termos de produtos comerciais, em função dos anos. Então, pode-se ver que esse é um gráfico que foi publicado em 2018, e muito interessante, nós estamos em 2020, isso aqui é o que foi demonstrado recentemente. Então, em termos de produtos comerciais, foi demonstrado 800 gigabits por segundo, que foi transmitido a uma distância de 1.000 quilômetros. Na pesquisa, foi demonstrado 1,3 terabits por segundo, mas foi transmitido só por 100 quilômetros de fibras óticas. Então, eu diria que, provavelmente, se a pesquisa demonstrasse uma transmissão de 1.000 quilômetros, a capacidade desse comprimento de onda seria em torno de 1,1 terabit por segundo, que está inline, que está de acordo com a projeção desse gráfico. E vocês podem ver que o que está acontecendo, os produtos comerciais estão chegando bem próximo do que está sendo possível demonstrar em termos de pesquisa. E está claro isso se você olhar nos dados históricos em termos de pesquisa de 2010 a 2020, praticamente a capacidade por comprimento de ondas triplicou, enquanto em produtos aumentou por 8 vezes, de 100 gigabits para 800 gigabits por segundo. Então, está ficando bem próximo nesse sentido. Agora, se focarmos na capacidade total da fibra ótica no sistema WDM, então a pesquisa é demonstrada pela linha azul clara e os produtos pela linha azul escura, e agora a escala é em terabits por segundo. Então, pode ser que a pesquisa, os produtos estão chegando bem próximos do que pode ser, do que a gente está demonstrando experimentalmente. E, por exemplo, essa aqui é a minha projeção do que um sistema atual instalado, a capacidade que um sistema atual instalado pode chegar, que é de 78 terabits por segundo. Então, é fácil fazer essa projeção. Eu não sei se existe um cabo de fibra ótica com essa capacidade, mas, teoricamente, ele poderia ter, porque essa é a largura de banda de transmissão de um sistema da banda C e banda L, multiplicado pela taxa de transmissão de um transponder que se pode comprar hoje em dia, que é 90 gigabaud com 100 gigahertz de espaçamento. Então, dá para fazer essa projeção. Já em termos de pesquisa e em termos de produto, desde pelo menos 2014, se tivesse, eu não lembro, não sei quantos produtos da banda C e banda L começaram a ser disponíveis em produtos, mas basicamente essa evolução manteve a largura de banda e só aumentou a taxa de transmissão por comprimento de onda. Já em termos de pesquisa, desde 2012 a 2017, que são esses pontos, o aumento na taxa de transmissão de dados por cabo de fibra ótica, ele foi, na maioria das vezes, esse aumento na capacidade ocorreu porque aumentou-se a largura de banda de transmissão. Então, o último de 2010, que foram 80 terabits por segundo, para 2017, em 7 anos, aumentando a largura de banda em 3,5 terahertz, a capacidade aumentou de 80 até 115 terabits por segundo. E esse aqui é o trabalho que a gente desenvolveu recentemente, mostrando o recorde mundial de 178 terabits por segundo, mas nós transmitimos numa largura de banda contínua de 16,8 terahertz. Então, o que esse gráfico está falando para a gente, a conclusão é que a maneira mais significante de aumentar a capacidade por fibra, independente seja produto ou se seja na pesquisa, é aumentar a largura de transmissão além da banda C e da banda L. Não tem muita alternativa. Se continuarmos na mesma largura de banda, a evolução em termos de pesquisa comparada com o produto vai ser mínima. Finalmente, vou falar um pouco do trabalho que a gente fez.
aqui é uma outra figura com os recordes mundiais em capacidade de terabits por segundo em função da distância. E cada cor significa um amplificador óptico e largura de banda diferente que foi utilizada. Então, os resultados quadrados, eles utilizaram o EDFA, com 9 terahertz de largura de banda. Esse recorde em 630 quilômetros de 120 terabits por segundo, e o outro recorde, que é o transatlântico, de 74 terabits por segundo, transmitido por 6.300 quilômetros, também é um recorde nosso, da UCL, em parceria com a Xtera. Em parceria com a Xtera, que desenvolve amplificadores ópticos. Então, para demonstrar esse recorde mundial, a Xtera desenvolveu um amplificador híbrido Raman e EDFA com 90 nanômetros, 11 terahertz de largura de banda contínuo. Esses em verde são resultados obtidos com o Semiconductor Optical Amplifier, com 12,5 terahertz de largura de banda. O resultado mostrado isso aqui foi pelo Nokia Bell Labs. O resultado mostrado foi feito pelo NTT, que é uma empresa de telecomunicações do Japão. Eles foram os primeiros a expandir a largura de banda de transmissão para 13,6 terahertz, transmitindo os sinais na banda S. E esse é o nosso recorde mundial, em parceria com a Xtera e o KDDI, que a gente conseguiu transmitir continuamente 16,8 terahertz de largura de banda. Esse aqui é o esquemático experimental que a gente desenvolveu na UCL. Esse aqui é o espectro de transmissão de dados, é o espectro de todos os sinais. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente o que a gente faz, a gente, ao invés de usar centenas de lasers, eu acho que nesse experimento seriam necessários 660 lasers. O que a gente faz, a gente modula apenas alguns lasers, nesse caso foram apenas 3 lasers. Eles são modulados pode ver os lasers aqui no espectro, foi medido aqui pelo Optical Spectrum Analyzer. Só um minuto. Desculpa, era o correio. Isso que dá de trabalhar em casa e gravar de casa. Desculpa pelo interrompimento, eu vou voltar agora. Eu vou colocar novamente os slides. Pronto. Então, eu estava falando, voltando aqui no esquemático experimental, né? Que a gente modula esses lasers. O formato de modulação que nós escolhemos foi de acordo com a relação sinal-ruído de cada comprimento de onda no receptor. Então, nós utilizamos o Geometric Reshaping e foi transmitido 64 QAM, 256 QAM e 1024 QAM de acordo com a relação sinal-ruído no receptor. Então, o jeito que a gente faz isso a gente monta todo o sistema, escolhe o comprimento de onda, mede qual que é a relação sinal-ruído no receptor e gera um algoritmo de processamento de sinal digitais que vai otimizar qual que é a melhor distribuição desses pontos, desses símbolos, para aumentar a eficiência espectral. Então, é assim que a gente gera e escolhe o formato de modulação. Então, como eu comentei, a gente não tem muitos lasers, então, e é caríssimo, cada laser pode custar, sei lá, $1.000. O jeito que a gente faz para emular a interferência dos canais vizinhos é utilizar o ruído do amplificador óptico. Então, o ruído tem propriedades semelhantes ao de um canal modulado, de um sistema, de um
de um canal modulado. Então, teve uma parte com ruído que a gente usou o amplificador Raman, com 11 terahertz de largura de banda, e um outro sistema utilizando Thulium, fibra dopada com Thulium, que dá o ganho na banda S, para cobrir toda a largura de banda de transmissão. E o que é feito para medir o desempenho de cada comprimento de onda é que nós temos esse bandpass filter aqui no transmissor, onde gera o ruído. Então, com esse bandpass filter, ele é alinhado com o comprimento de onda dos lasers, que faz esse notch, esse notch para colocar os comprimentos de onda. E ele também é alinhado no receptor para selecionar qual que é o comprimento de onda que vai ser investigado. Então, o que a gente faz? Esses comprimentos de onda dos lasers, ele não é físico, ele é tunable, então você pode escolher qual o comprimento de onda. Então, a gente vai mudando o comprimento de onda e o filtro por toda a largura de banda e vai medindo um por um dos comprimentos de onda em cada parte do espectro. Então, voltando aqui, a fibra ótica, nós transmitimos usando uma fibra da Corning por 40 quilômetros, e o amplificador utilizado depois da fibra depende de qual parte do espectro que a gente estava medindo o sinal. Então, foi usado a fibra do amplificador doplado com a fibra de Thulium para a banda S e amplificador Raman ou amplificador o EDFA para a banda C e para a banda L. Então, esse foi basicamente o esquema experimental. Eu não vou entrar em detalhes nos resultados, mas basicamente o que essa figura está mostrando é que, através do desenvolvimento desse algoritmo para utilizar a distribuição dos pontos, a gente conseguiu chegar bem próximo do limite teorético do que seria possível. E aqui está mostrando o throughput, a vazão em bits por símbolo em função dos comprimentos de onda. E no lado do gráfico, a relação sinal-ruído também de cada comprimento de onda. Cada um desses pontos é um comprimento de onda diferente, e as cores mostram o tipo de formato de modulação que foi utilizado em cada um desses comprimentos de onda. O que a soma de todos eles deu um total de 178 terabits por segundo. Bom, eu gostaria de deixar claro que, se você for acessar o paper publicado na revista, você vai ver esse mesmo diagrama utilizado no setup. Parece simples, bonitinho, mas a realidade é bem diferente. Então, é um setup, um esquemático gigantesco, ocupou o laboratório inteiro, com todos esses equipamentos. E se você não for organizado, sua mesa ótica pode terminar caótica como essa. Então, não é simples. E também gostaria de ressaltar que, se você pesquisar na internet, você vai ver um monte de foto minha, bonitinha, arrumadinha. Parece muito bonito, mas não se engane, porque a realidade é bem diferente. A realidade é trabalho duro por muito, muito tempo, muitos dias, muitos meses. Então, as aparências enganam. Para finalizar, eu gostaria de falar que essa parte de alta taxa de transmissão é a parte que eu lidero na UCL, mas tem várias outras áreas de pesquisas no campo de comunicações óticas no nosso grupo. Então, esse aqui é o projeto que eu falei que eu estou trabalhando na Transnet. E nesse projeto, nós fazemos pesquisa em várias partes da rede ótica, tanto na parte da camada de rede, da camada de transporte, utilizando machine learning para desenvolver os inteligentes transponders, ou para otimizar os recursos da rede, pesquisa só para tecnologia dentro do data center,
pesquisa olhando como interagir a rede wireless com a rede ótica, processamento de sinal digitais, códigos de modulação. Então, todo o espectro de comunicações óticas nós estamos desenvolvendo com o meu grupo. O nosso grupo, nós somos 5 acadêmicos. Hoje em dia, acho que nós temos 7 pós-docs e 18 estudantes de doutorado. Essa é uma foto antiga já do grupo. O grupo muda constantemente, a não ser os acadêmicos, os estudantes e doutorados vêm e vão e mudam a cada ano. Então, essa foto já não está atualizada mais. Bom, é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa a interrupção no meio do vídeo. Espero que esteja bom. Eu vou tentar estar online, disponível no dia da palestra. Eu não posso garantir, porque eu estou grávida com quase 40 semanas agora, mas se eu tiver condições, eu vou entrar online para responder qualquer pergunta que vocês possam ter. Um abraço, tchau. Bom, muito interessante, né, Letícia? E primeiro agradecer a Lídia, né? Não, eu falei, ia ser emocionante para mim, pelo menos foi. Inspirador também, né, Letícia? E eu vou confessar, não quis incomodar a Lídia, tá? Ela mandou esse e-mail faz 40, há pouco tempo de receber o convite. Eu falei, vamos fazer virtual e deixar ela aproveitar esse tempo como merece, com todos os cuidados aí. Então, vamos, Letícia, achei que seria interessante nós dois conversar, tem algumas dúvidas aí, já tem algumas perguntas no YouTube, e com certeza o que a Lídia falou dá para conversar muito tempo, né? Vamos um pouco. Então, deixa eu comentar um pouquinho. Gostei muito de assistir a apresentação da Lídia. Eu conheci a Lídia na Women in Engineering. Eu cheguei depois no grupo do que elas já tinham fundado, então toda a parte difícil foi ela, junto com a Vanessa, a Paula também, sei que a professora Paula também participou. E eu não convivi muito com a Lídia, mas conheci em algumas reuniões, em alguns bate-papos, né? E realmente, acho que é bacana ver, né? Conhecer a trajetória dela com detalhes e ela compartilhar um pouco as batidas de cabeça. Então, eu até queria aproveitar, começar, Cristian, comentando aqui, tem um comentário no chat falando sobre esse processo de mudança do tema de doutorado, né? Eu acho que essa é uma dificuldade. A Lídia não está aqui para responder, então eu vou falar um pouquinho das minhas impressões, assim. A gente tem sempre muita dúvida, né? A época de pós-graduação, mestrado, doutorado, é sempre uma época de incertezas. A gente tem mais incertezas, mais perguntas do que respostas. E eu acho importante os alunos saberem que é possível mudar, né? Pode não ser tão fácil. Então, no meu caso, por exemplo, eu mudei do tema de mestrado para doutorado, eu dei uma guinada, né, no que eu fazia, e foi um recomeço. Não saí completamente da área, mas realmente saí de velocidade em vídeo no meu mestrado para trabalhar com imagens do cérebro. Então, às vezes isso é necessário, às vezes no começo é desafiador, mas acho que vale a pena, você acaba encontrando o seu caminho, parece que foi isso que aconteceu com a Lídia, então acho que é uma inspiração, quer dizer, se essa mudança é necessária, seja por algum motivo externo, ou seja por uma inquietude, né, do aluno, eu acho que é possível mudar. Uma outra coisa só que eu queria comentar, Cristian, depois eu queria saber o que você pensa disso. Eu achei muito interessante da palestra da Lídia, queria pegar um gancho e passar isso, reforçar isso para os alunos que eventualmente estão assistindo, que a gente recebe um monte de não, né? A gente vê hoje a Lídia lá, com vários grants, professora, e tudo é maravilha, mas é como ela mesmo disse, né? Você vê que a primeira bolsa que ela pediu não foi aceita, ela teve que pedir reconsideração. Então, esse é um aprendizado que eu acho que vale para todo mundo. A gente leva muito não nessa carreira acadêmica, nos grants, nas bolsas, nos papers,
e a gente não pode se deixar abater, né? Levou um não, se é um caso de uma bolsa, de um grant, pede reconsideração, explica melhor o seu caso, gasta um pouquinho de tempo melhorando a sua apresentação e tenta de novo, o paper a mesma coisa. A gente não pode pensar que por causa de um não, ou por causa de uma porta fechada, é que a nossa pesquisa não é boa, ou que a gente deve desistir. A gente realmente tem que insistir. Eu acho que o caso da Lídia é um caso bem inspirador nesse sentido, né, Christian? O que você acha? Não, com certeza. Só tocando nos dois assuntos, mudança faz parte, né? Se a gente soubesse na pesquisa onde a gente vai chegar, não seria pesquisa, né? Isso, especialmente no nível de doutorado, eu friso muito isso para os meus alunos, não se preocuparem, não estressarem, passou um ano, você não sabe onde vai chegar, faz parte, calma, se passar 2 anos, aí a coisa começa a complicar, mas realmente é pesquisa, você não sabe onde vai chegar, é importante ter todo esse contexto então isso faz parte, as mudanças fazem parte, de mestrado para doutorado, inclusive dentro do doutorado, na hora que você está pesquisando, você pode achar um caminho, é naquela estrutura de dados que eu consigo fazer uma contribuição no estado da arte, e não no outro problema original que eu estava imaginando. Aí, o segundo ponto, né, Letícia, você falou do financiamento. Financiamento, com certeza. Bom, podemos também falar muito tempo sobre isso. Financiamento, os nossos recursos são os recursos humanos, né? São os alunos de qualidade, alunos que tenham o incentivo de vir trabalhar com a gente. Nós, já docentes, claro, conseguimos produzir, fazer coisas, mas tem coisas que literalmente a gente não consegue mais fazer por questões materiais, de tempo, isso. Então, financiar essas bolsas é a matéria base, como se... e aí o financiamento público, a gente sabe pela situação que nós passamos, nós torcemos para que volte aos patamares que tinha, né, anos anteriores, né, uma educação de qualidade, de graça, né, mas e nós vemos assim, nós tivemos uma palestra da FAPESP, se a gente olhar para a maquinária como um todo, como que o ciclo, né, de formação de talento, se forma em novas empresas, em novos produtos, receitas, né, spin-offs, empresas criadas pelos alunos, que são produto do que sai dessa formação, as contas se pagam. Mas, com certeza, um grant desse tipo, no meu caso, eu consegui umas parcerias muito boas, tanto no doutorado quanto depois com a Ericsson, que alavancaram. Não consigo explicar o número de alunos, de projetos, de publicações que a gente conseguiu nesse tempo, se não fosse por um financiamento. Então, realmente, isso faz uma grande diferença. Essa sensação que eu tenho um pouco, né? Então, também, acho que para pesquisadores, pós-docs que estão tentando um projeto, uma independência acadêmica, de novo, é um pouco de persistência. Acho ainda que existe um certo problema, eu tenho essa sensação, Cristian, que assim, você precisa conseguir o primeiro. O primeiro é a grande barreira, o primeiro financiamento bom, o primeiro projeto maior, né? Para você mostrar que você é capaz e tal. E aí parece que os outros começam a chegar mais naturalmente, né? O problema é que às vezes tem uma barreira para você vencer esse primeiro, né? Eu já recebi muita crítica do tipo, você não tem comprovação de projetos anteriores. Bom, mas se eu nunca conseguir um primeiro projeto, eu não vou ter comprovações dos anteriores, né? Então, parece que esse primeiro é sempre uma barreira a se vencer, né? Mas acho que, de novo, a história da Lídia mostra claramente que a gente não deve desistir, tem que continuar persistindo, né? Usar o que a gente tem de recursos humanos, colegas, mentorias,
perguntar, tentar aprender e continuar insistindo. Com certeza. E deixa, assim, complementar um pouco. Eu acabei não tocando nesse assunto, eu acabei me saindo pela outra linha, mas disse, não, quantas vezes você não teve um artigo rejeitado? Em conferência, em jornal. Agora mesmo estou revisando até o final do dia, deadline, uma revista, terceira revisão, enfim. Então, faz parte. Então, é bom repassar isso, né? Que nós todos escutamos os não, as rejeições o dia todo, e faz parte da nossa comunidade, do nosso trabalho, aceitar essas críticas construtivas, digerir. Muitas delas ajudam para nos elevar, né, o nosso nível de pesquisa, de trabalho, a qualidade. Isso não é suficiente, sempre ser ambiciosos, né, não parar. Eu vou lembrar uma história bem curta, da primeira vez que eu tenho um autor que eu admiro. Recentemente eu tive a oportunidade de ser avaliador num trabalho dele. E eu vi os meus colegas nesse formato que você vê as revistas dos outros, criticando ele. Eu falei, eles estão certos, como que eu não consegui, né? Eu senti essa coisa, não consegui criticar alguém que eu admiro tanto, e realmente até aquelas pessoas. Então, assim, o que eu disse? A margem para melhorar é infinita. Continuar melhorando e ser ambiciosos. Qualidade, reprodutibilidade de pesquisa, que eu sei que você faz também, Letícia, isso. Vamos continuar, vamos nos inspirar. Lídia foi um exemplo, temos muitos exemplos já no Brasil e no exterior, então, não ficar na zona de conforto e continuar sempre tentando fazer melhor. Eu acho que isso poderia resumir um pouco a fala e talvez, com certeza, o que passa pela minha cabeça. Bom, sem dúvida, Cristian, a gente podia ficar batendo papo aqui um tempão, mas eu já estou vendo que a gente tem que passar para a próxima sessão. Obrigada por ter me chamado aqui para bater um papo, adorei assistir a palestra da Lídia, vai ficar à disposição, né, depois no YouTube. Boa sessão aí para vocês, daqui a pouco eu estou de volta. Obrigado, Letícia.